Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 143. O encontro de Jesus com a samaritana, Fotinai, no poço de Jacó. Valtorta escreve em 22 de abril de 1945. Eu vou parar por aqui. Vós, ide à cidade e comprai o que é preciso para a refeição. Aqui comeremos. Vamos todos? Sim, João. É bom que andeis em grupo. E tu, fica sozinho? Eles são samaritanos. Não serão os piores entre os inimigos do Cristo. Ide, eu fico rezando, enquanto vos espero, rezando por vós e por eles. Os discípulos lá se vão a contragosto e por 3 ou 4 vezes se viram para olhar Jesus, que sentou-se em um murinho baixo, exposto ao sol e que está perto da beira baixa e larga de um poço. Um poço grande, quase uma cisterna de tão largo. No verão deve ser sombreado por grandes árvores que agora estão despidas. A água não se vê, mas o terreno perto do poço mostra claros sinais das águas que foram tiradas pelas pequenas poças e círculos deixados pelas bilhas molhadas. Jesus assentou-se e está meditando em sua posição de costume, com os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos juntas à frente, o corpo levemente dobrado e a cabeça curvada para o chão. Pois depois sente o belo solzinho aquecê-lo e deixa cair o manto da cabeça e dos ombros, segurando-o, porém, no regaço. Levanta a cabeça para sorrir diante de um bando de pardais briguentos que estão disputando um grande miolo de pão perdido por alguém junto ao poço. Mas os pardais fogem com a chegada inesperada de uma mulher que vem ao poço com uma ânfora vazia, com uma asa segura pela mão esquerda, enquanto que com a direita afasta, num gesto de surpresa, o véu para ver quem é o homem que ali está sentado. Jesus sorri para essa mulher de seus 35 ou 40 anos, alta, de traços fortemente marcados, mais belos, um tipo de, diríamos, ser quase espanhol, por causa de sua cor de um pálido oliváceo, de lábios muito vermelhos e bastante túmidos, os olhos desmesuradamente grandes e pretos sobre sobrancelhas cerradas, e as tranças escuras que transparecem por baixo do véu fino. Também as formas tendentes ao formoso têm um acentuado tipo oriental, de uma leve moleza, como a das mulheres árabes. Está vestida com um vestido de listras multicores, bem justo na cintura, esticado nos flancos e no peito gorducho, caindo depois em uma espécie de orla ondulante até o chão. Tem muitos anéis e pulseiras nas mãos gorduchas e morenas e nos pulsos que aparecem na parte inferior das mangas de linho. No pescoço, um pesado colar, do qual pendem umas medalhas, eu diria uns amuletos, porque são de todas as formas. Pesados brincos descem-lhe até o pescoço e brilham sob o véu. A paz esteja contigo, mulher. Podes dar-me de beber? Caminhei muito e tenho sede. Mas tu não és judeu? E pedes de beber a mim, que sou samaritana? Ué, então o que foi que te aconteceu? Teremos nós sido reabilitados? Ou vós vos dais por vencidos? Certamente algum grande acontecimento sucedeu, se um judeu está falando educadamente com uma samaritana. Porém, eu deveria dizer-te, não te dou nada, para punir-te em todas as afrontas que eu sofri, que através dos séculos todos os samaritanos sofreram, os judeus que nos têm feito. Disseste bem, e por ele muitas coisas mudaram, e mais serão mudadas. Deus deu um grande dom ao mundo, e por ele muitas coisas se mudaram. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que está te pedindo, dai-me de beber, talvez tu mesma é que pedirias para ele te dar de beber, e ele te daria a água viva. A água viva está nos lençóis subterrâneos. Este poço a tem, mas é nosso. A mulher é zombeteira e prepotente. A água, filha, é de Deus, como a bondade é de Deus, como a vida é de Deus.
Tudo é de um Deus único, mulher, e todos os homens vêm de Deus, tanto samaritanos como judeus. Este poço não é de Jacó? E Jacó não é a cabeça de nossa estirpe? Portanto, se um erro nos separou, isso não muda a nossa origem. Erro nosso, não é? Pergunta agressiva a mulher. Nem nosso e nem vosso. Erro de alguém que havia perdido de vista a caridade e justiça. E eu não te ofendo e nem ofendo a tua raça. Por que queres ser ofensiva? És o primeiro judeu que ouço falar assim. Os outros, mas quanto ao poço, sim, esse é o poço de Jacó e tem uma água tão abundante e clara que nós de Sicar o preferimos às outras fontes. Mas ele é muito fundo. Tu não tens ânfora nem odre. Como poderias tirar, então, essa água viva? Serás que é mais do que Jacó, o nosso santo patriarca, que achou este abundante lençol de água para ele e para os seus filhos e seus rebanhos, e não o deixou como lembrança e presente dele para nós? Tu disseste, mas quem bebe desta água ainda terá sede. Eu, ao invés, tenho uma água que quem a beber nunca mais sentirá sede. Mas é só minha, e eu darei a quem me pedir. E em verdade te digo que quem tiver a água que eu lhe der, ficará para sempre coberto de orvalho, e nunca mais terá sede, porque a minha água se tornará nele nascente certa e eterna, que jorra para a vida eterna. Como? Eu não entendo. És um mago? Como pode um homem se transformar num poço? O camelo bebe e faz sua reserva de água no amplo ventre, mas depois o consome e não lhe dura a vida inteira. E tu dizes que a tua água dura para toda a vida? E mais ainda, ela jorrará até a vida eterna. Estará em quem a bebe, jorrando até a vida eterna, e dará frutos de vida eterna. Porque é uma fonte de salvação. Oh, dai-me dessa água, se é verdade que a possuis. Eu me canso tanto por ter que vir aqui buscar, e aí eu não terei mais sede, e não ficarei nunca doente nem velha. Só disto é que te cansas? Não será de outra coisa? Só sentes necessidade de vir apanhar água para beber para o teu pobre corpo? Pensa nisso. Existe alguma coisa que é mais do que o corpo, e é a alma. Jacó não deu a si mesmo e ao seu somente a água do poço, mas se preocupou em dar a si mesmo e aos outros a santidade, que é a água de Deus. Vós nos chamais de pagãos. Se for verdade isso que dizeis, nós não podemos ser santos. A mulher perdeu o tom petulante e irônico e está submissa e levemente confusa. Um pagão também pode ser virtuoso, e Deus, que é justo, o premiará pelo bem feito. Não será um prêmio completo, mas eu te digo, entre um fiel com culpa grave e um pagão sem culpa, Deus olha com menos rigor o pagão. E porque vós, sabendo que sois assim, não vindes ao Deus verdadeiro? Como te chamas? Fotinai. Pois bem, responde-me, Fotinai. Tu o sentes por não poderes aspirar à santidade porque és pagã? Como tu dizes, porque estás nas névoas de um antigo erro, como eu digo? Sim, eu sinto. E por que então não vives, pelo menos, como uma pagã virtuosa? Senhor. Sim, podes. Vai chamar o teu marido e volta aqui com ele. Eu não tenho marido. Confusão da mulher aumenta. Disseste bem, não tens marido. Tiveste 5 maridos, né? E agora só tens um contigo que nem é teu marido. Era necessário isto? Tua religião também o aconselha a impudicícia? Vós também tendes o decálogo. Por que então, Fotimai, tu vives assim? Tu te sentes cansada dessa fadiga de seres a carne para tantos, e não a mulher honesta de um só? Não ficas com medo de tua velhice quando te encontrarás sozinha somente com tuas lembranças, com as saudades, com os medos? Sim, com estes também medo de Deus e dos fantasmas. Onde estão os teus filhos? A mulher abaixa totalmente a cabeça e não fala. Não tens nesta terra, né?
Mas as suas pequenas almas, as quais tu impediste de conhecer a luz do dia, te censuram. Sempre joias, belos vestidos, casa rica, mesa farta, sim, mas um vazio e lágrimas e miséria interior. És uma desamparada, Futinai. E somente com um arrependimento muito sincero, através do perdão de Deus e, por consequência, o perdão dos teus filhos, tu poderás se tornar realmente rica. Senhor, eu vejo que tu és um profeta e eu tenho vergonha. E do Pai que está nos céus, tu não tinhas vergonha quando praticavas o mal? Não chores por estares aviltada diante do homem. Vem aqui, Futinai, perto de mim. Eu te falarei de Deus. Talvez tu não o conhecias bem. E por isso, certamente por isso tu erraste tanto. Se tivesses conhecido bem o Deus verdadeiro, não estarias aviltada assim. Ele te teria falado e te amparado. Senhor, os nossos pais adoravam neste monte. Vós dizeis que só em Jerusalém é que se deve adorar. Mas tu dizes que Deus é um só. Ajuda a ver onde e como devo fazer. Mulher, crê em mim. Dentro em pouco chegará a hora na qual nem no monte de Samaria, nem em Jerusalém será adorado o Pai. Será adorado aquele a quem não conheceis? Nós adoramos aquele a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu te lembro dos profetas. Mas vem a hora, aliás, já começou, na qual os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais com algum rito antigo, mas com um novo rito, no qual não haverá sacrifícios e hóstias de animais consumidos pelo fogo, mas o sacrifício eterno da hóstia imaculada, queimada pelo fogo da caridade, culto espiritual do reino espiritual, e será compreendido por aqueles que saberão adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é espírito. Aqueles que o adoram devem adorá-lo somente espiritualmente. Tu tens palavras santas. Eu sei, porque alguma coisa nós também sabemos que o Messias está para chegar. É aquele que é chamado Cristo. E quando ele vier, ele nos ensinará todas as coisas. Aqui perto está também aquele que se dizem ser o seu precursor. Muitos vão ouvi-lo, mas ele é tão severo. Tu és bom e as pobres almas não têm medo de ti. Penso que o Cristo vai ser como você, será bom. Dão-lhe o nome de Rei da Paz. Será que tardará muito a vir? Eu te disse que o tempo dele já chegou. Como sabes? És porventura seu discípulo? O precursor tem muitos discípulos. O Cristo também os terá. Sou eu que estou falando contigo? Sou o Cristo Jesus. Tu? A mulher que se havia sentado perto de Jesus levantou-se e quis fugir. Por que queres fugir, mulher? Porque tenho horror de ficar perto de ti. Tu és santo. Sou o Salvador. Cheguei até aqui. Não era necessário, porque sabia que a tua alma estava cansada de andar errante. Tu te enjoaste do teu alimento. Vim para te dar um alimento novo, que tirará as náuseas e o cansaço. Eis os meus discípulos que já estão voltando com o meu pão, mas eu não estou nutrido, por te ter dado as migalhas iniciais para a tua redenção. Os discípulos olham de soslaio meio dissimuladamente para a mulher, mas nenhum fala nada. A mulher se afasta dali, sem mais pensar na água e nem na ânfora. Eis, mestre, diz Pedro. Eles nos trataram bem. Aqui estão o queijo, o pão fresco, azeitonas, maçãs. Pega o que quiseres. Aquela mulher fez bem em deixar a ânfora. Faremos mais depressa do que as nossas pequenas bolsas. Beberemos e as encheremos, sem ter que pedir nada mais para os samaritanos, nem de irmos às fontes deles. Não comes? Eu quis trazer peixe para ti, mas não achei. Talvez gostasses mais. Estás cansado e pálido. Eu tenho um alimento que vós não conheceis. Eu comerei dele. Com ele me restaurarei bem. Os discípulos se olham interrogativamente. Jesus responde a essas perguntas mudas. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a bom termo a obra que ele deseja que eu realize.
Quando um semeador lança semente, pode, por acaso, dizer que já fez tudo? Que já está garantida a colheita? Realmente não. Quanto tem ainda para fazer para poder dizer: eis meu trabalho terminado? E enquanto não chega essa hora, não pode descansar. Olhai para estes pequenos campos sob o alegre sol da hora sexta. Faz apenas um mês, até menos de um mês, a terra estava nua, escura, por ser molhada pelas chuvas. Agora olhai, hastes e hastes de trigo que mal acabam de aparecer de um verde muito tênue. Exposto à plena luz, ainda parece mais claro, fazendo que a terra fique como coberta de um fino véu branquejante. Esta é a futura colheita, e vós, vendo-a, dizeis: daqui a 4 meses vai ser a colheita. Os semeadores irão contratar os ceifeiros, porque se um só é suficiente para semear o campo, muitos são necessários para ceifá-lo, e ambos estão contentes. Tanto que semeou um saquinho de trigo e agora precisa preparar os celeiros para recebê-lo, como aquele que em poucos dias ganha com que viver por algum mês. Também no campo espiritual, aqueles que vão ceifar o que eu semeei se alegrarão comigo e como eu, porque eu lhes darei o meu salário e o fruto devido. Dar-lhes-ei com que viver no meu reino eterno. Vós não tereis que fazer outra coisa senão ceifar. O trabalho mais duro eu já fiz. Contudo vos digo: vinde, ceifai no meu campo. Eu fico contente se vos carregardes com os manípulos do meu trigo. Quando todo o meu trigo, que eu houver semeado incansavelmente por toda parte, for por vós colhido, então se terá cumprido a vontade de Deus, e eu me sentarei para o banquete da Jerusalém celeste. Eis que chegam os samaritanos com Fotinai. Usai de caridade para com eles. São almas que vêm de Deus. Fide.